Olá, tudo bem, meu querido, minha querida? Tudo tranquilo? Estudando bastante? Espero que sim. Nós estamos caminhando com a nossa geometria aí no 6º ano, né? Uma parte muito importante. Você está conhecendo e se aprofundando no estudo dos polígonos e você vai carregar esse estudo ao longo aí de todo o Fundamental 2, né? Nessas séries finais aí de Fundamental 2 e também no ensino médio, né? No ensino médio a gente trabalha muito também com essa geometria plana que nós estamos aprendendo aí. Hoje nós vamos dar uma atenção especial para 3 quadriláteros importantes, que são o paralelogramo, o quadrado e o retângulo, né? Algumas características importantes e a gente vai trabalhar com alguns exercícios importantes que a gente tem que já dominar um pouco também do cálculo, envolvendo, né, lado, envolvendo ângulo aí dessas situações. Vamos dar uma recordada aqui? Então vamos lá. Primeiro vamos aprender a diferenciar esses dois, né? Então presta atenção aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui um quadrado. Então vamos lembrar das características desse quadrado. Aqui, né? Primeiro, o que faz ele ser um quadrilátero, né? Ele é um quadrilátero porque ele tem 4 lados. Lembre que nós temos elementos de um polígono que eu não sei. Então eu tenho aqui o A, eu tenho que ter aqui o B, eu tenho aqui o C e eu tenho aqui o D, né? Quem é o A, o B, o C e o D? São vértices, né? E aí, cada vértice, esse ponto que a gente determinava lá no começo do nosso estudo, ele é um vértice, né? Então ele passa a ser um vértice agora para nós no polígono. E aí nós temos lá o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento DA ou AD, tanto faz, né? A gente só está trabalhando na sequência para seguir aí uma sequência horária aí. Cada segmento desse determinava um lado, né? Então nós tínhamos aqui o lado 1, o lado 2, o lado 3 e o lado 4, né? E lógico, como nós temos 4 lados, ele é um quadrilátero, mas nós sabemos que existem vários quadriláteros aí e eu também, né, tenho que trabalhar com todos. Então o que vai acontecer aqui? Nós temos os ângulos também. Lembra que a gente, para determinar o ângulo, nós usávamos as letras minúsculas. Então ângulo A, ângulo B, ângulo C e aqui o ângulo D, né? Então nós temos aí os 4 ângulos internos desse polígono, que é um quadrilátero, que é o quadrado, né? Então veja, ele é um polígono, é uma linha poligonal fechada simples, é um polígono. Aí, como ele tem 4 lados, ele recebe o nome de quadrilátero. E como ele tem algumas características, ele recebe o nome de quadrado, né? Agora, quais são essas características? Primeiro, esses 4 lados são iguais. Então, o lado 1 é igual ao lado 2, que é igual ao lado 3, que é igual ao lado 4. E outra vantagem interessante, os 4 ângulos são iguais, né? Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D. E a gente sabe que esse ângulo vale 90 graus, né? Então, na verdade, a situação que define, primeiro, por que ele é um polígono, né? Vamos lá do começo, veja que a classificação começa lá em polígono. A gente revisa tudo que a gente viu até agora, desde uma linha poligonal, né? Primeiro, surge um segmento, né? Quem é o segmento inicial, vamos supor? Nasceu o ponto A. Aí esse ponto A se ligou ao ponto B. Aí, quando eu tenho 2 pontos distintos em uma reta, eu tenho um segmento de reta. Então, a gente tem aqui o segmento AB. Aí, consecutivo a ele, lembra-se de segmentos consecutivos, eu tenho o segmento BC. Como ABC são pontos consecutivos, mas eles não estão numa mesma reta, eles determinaram 2 segmentos não consecutivos, né? E aí
eu tenho mais um segmento consecutivo, mas não colinear. Cuidado, eles são consecutivos, mas eles não estão numa mesma linha. Aí eu tenho mais um segmento CD que é consecutivo, porque eles têm um ponto em comum, né? O AB e o BC têm um ponto em comum, o CD tem um ponto em comum, né? E o DA tem um ponto em comum. Então eles são consecutivos. Mas como eles não são colineares, eles acabam fechando uma linha poligonal. E essa linha poligonal determina um polígono, porque é uma linha poligonal fechada simples, né? Então determina um polígono. Aí a gente já tem um polígono. Como a gente já tem um polígono, agora a gente vai ver os lados. Quantos lados ele tem? Ele tem 4 lados. Então ele é um polígono e ele é classificado como quadrilátero, porque ele tem 4 lados. E se ele tem 4 lados, ele pode ter características distintas, né? Ele tem vários aí. A gente tem o quadrado, a gente tem o retângulo, a gente tem o paralelogramo, a gente tem o losango, a gente tem lá o trapézio. Então são vários, nós vimos na classificação. Agora ele tem uma característica importante. Ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Então, esse daqui é o quadrado. Ok? Então veja que o quadrado vem lá da linha poligonal. Ele é uma linha poligonal fechada simples. Só que, na verdade, ele tem algumas características específicas que tornam ele um quadrilátero. Qual é a característica necessária para ser um quadrilátero? 4 lados. Agora tem mais uma característica. Os 4 lados são iguais. Opa! Mais uma característica. Os 4 ângulos são iguais. Aí se ele tem 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, ele é um quadrado. Então, a gente foi definindo ali, foi afunilando a nossa classificação. Agora, o próximo que a gente vai trabalhar aqui, presta atenção. Agora nós temos esse polígono aqui, essa figura geométrica plana que é um polígono. E aí, a mesma coisa, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto C e eu tenho aqui o ponto D. Esses pontos determinam o quê? Segmentos e reta. Então, eu tenho o segmento AB, eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento CD e eu tenho o segmento DA, né? AB, BC, CD e DA. Cada segmento determina um lado. Aí eu tenho o lado 1, o lado 2, o lado 3 e o lado 4. Né? Aí eu tenho os ângulos. Eu tenho aqui o ângulo A, eu tenho aqui o ângulo B, eu tenho aqui o ângulo C e eu tenho aqui o ângulo D. Né? Eu tenho os 4 ângulos. Veja que interessante, os 4 ângulos são iguais, né? Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, e isso vale 90. Né? Então, isso daí não serviria. Por que, Paulo, não serviria? Porque, na verdade, é a mesma coisa que o quadrado. O quadrado também tinha os 4 ângulos iguais, mas tem uma diferença aqui significativa, que está nos lados, né? O retângulo, ele tem o lado AB, ou seja, o segmento AB, que define o lado 1, ele é igual ao segmento CD, que define o lado 3. Então, o lado 1 é igual ao lado 3, né? A gente diz que as bases são iguais. E agora, o segmento BC, esse segmento BC, ele é igual ao segmento DA. Então, esses dois são iguais. Então, eu tenho segmentos iguais 2 a 2, né? Ou seja, eles não são todos iguais.
São segmentos iguais, 2 a 2, só que com uma diferença importante. Os 4 ângulos são iguais. Então, se eu disser assim para você, vamos retomar esse aspecto. Eu tenho um quadrilátero onde os 4 lados, aliás, os 4 ângulos são iguais. Você sabe me dizer quais são? Ou qual quadrilátero que é? Só por isso? Não tem como, né? Então, se eu tenho um quadrilátero com 4 ângulos iguais, ele pode ser um quadrado ou ele pode ser um retângulo, né? Os 4 ângulos vão ser 90 graus. Aí tem um detalhe. Eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para os lados. Aí, se eu tiver os 4 lados iguais, é um quadrado. 4 lados e 4 ângulos. Agora, se eu não tiver os 4 lados iguais, eu tenho que ter pelo menos os lados iguais 2 a 2. Aí vai ser um retângulo. Então, aí é a grande diferença entre o quadrado e o retângulo. Por ângulo eu não consigo diferenciar. Eu vou diferenciar olhando para onde? Para os lados, né? Vamos falar agora um pouquinho do paralelogramo, que é importante. Então, veja bem. O paralelogramo, ele tem uma característica interessante, a gente até brincou quando nós vimos eles lá na parte geral. Eu tenho aqui o retângulo, né? Os 4 ângulos são iguais, são 90 graus. A gente sabe que um ângulo menor que 90 é um ângulo agudo e o ângulo maior que 90 é um ângulo obtuso. E o que eu vou fazer? Eu vou comprimir esse paralelogramo, eu vou dar uma pisadinha nele, esse retângulo, né? Eu vou fazer isso daqui. Na verdade, a gente usa isso para você entender como é que eu poderia formar um paralelogramo a partir de um retângulo, né? Então, imagine que esses vértices, eles são articulados, eles podem se mexer. Então, se eu pudesse dar uma apertadinha, o que eu faria? Esse ângulo que era 90, ele ficou menor que 90. Então, eu tenho aqui, os vértices são os mesmos. Eu tenho A, B, C, D. Aqui também eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C e eu tenho D. Inclusive, eu posso ter as mesmas medidas. Esse AD ser igual a esse AD, esse AB ser igual a esse AB, o BC igual ao BC e o CD igual ao CD. A diferença está agora nos ângulos. Por quê? Este ângulo aqui e este ângulo aqui, eles são iguais, só que eles são ângulos maiores que 90 graus. Então, são ângulos que não são mais retos e passaram a ser o quê? Obtusos. Então, eu tenho aqui 2 ângulos obtusos, o ângulo A e o ângulo C. Então, A e C são ângulos obtusos. O que é um ângulo obtuso mesmo? É um ângulo maior do que 90 graus. Agora, os ângulos B, esse ângulo B aqui, e esse ângulo D aqui, né, que são iguais, o B é igual ao D, só que esses ângulos vão ser menores do que 90 graus. Então, esses ângulos aqui, eles são ângulos agudos. Então, olhe onde é que eu posso diferenciar agora, conhecendo a classificação dos ângulos entre agudos, ângulo agudo e o ângulo obtuso, né? Lembrando que o agudo é menor do que 90 e o obtuso é maior do que 90. Quando era um retângulo, todos os ângulos eram 90 graus. Então, como é que eu falo do retângulo, né? O retângulo tem 2 lados iguais, 2 a 2, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, né, o retângulo é uma das figuras geométricas, um dos polígonos que mais a gente encontra, né? Então, o nosso material aqui, a nossa apostila, é um retângulo, ok? Então, eu tenho
esse lado igual a esse, então eles são iguais 2 a 2, e esse lado é igual a esse. Por isso que dos 4 lados eu digo que eles são iguais 2 a 2, né? Mas os 4 ângulos são iguais. Então aqui eu tenho um ângulo de 90, 90, 90 e 90. Agora, se eu der uma apertada aqui e transformar isso num paralelogramo, o que vai mudar? Eu vou deixar de ter os 4 ângulos iguais. Os lados continuam iguais 2 a 2, né? O AB continua igual ao DC e o AD continua igual ao BC, o segmento que define o lado, né? Porém, os ângulos mudaram. Agora os ângulos também são iguais 2 a 2. Eu sempre vou ter 2 ângulos menores do que 90 e 2 ângulos maiores do que 90. Os menores que 90 eu chamo de ângulos agudos e os maiores que 90 eu chamo de ângulos obtusos. Beleza, gente? Então, o que nós fizemos aqui? Nós tivemos uma aula importante, onde a gente diferenciou as características do quadrado, as características do retângulo e as características também do paralelogramo. Em função do quê? Dos ângulos e em função do que mais? Em função dos lados. Beleza? Um abraço para você, até um próximo encontro.